Queridos irmãos, a gente, quando estuda a origem da palavra de Deus e como ela foi escrita primeiramente, aprendemos que foi escrita em papiro, inicialmente, e depois em pergaminho. E o pergaminho é o couro animal preparado para ser usado como base para escrever. E a cidade de Pérgamo produzia um pergaminho de tão alta qualidade que acabou se popularizando esse nome. Então aqui nós temos um pergaminho muito bonito. Com o tempo eles começaram a receber essas gravuras. Agora sim, aqui nós temos um curtume, é um curtume desse tempo, mas é um curtume naquele estilo primitivo. Os irmãos podem ver que algum país da Ásia, talvez a Índia, onde o couro do animal ia sendo trocado de tanque, vai sendo até ficar pronto para o uso. Aqui nós temos o que sobrou de um templo em Pérgamo, pode passar. Aqui nós temos mais um pergaminho, já agora numa escrita mais convencional, aqueles rolos, abre a palavra de Deus, pode passar por favor. Aqui mais um curtume, podemos pular esse. Aqui um pergaminho já escrito, mais fácil de nós percebermos. E aqui, irmãos, no começo do século passado, a Alemanha começou a produzir uma ilha chamada Ilha de Arte, e no Museu de Berlim, então, tem partes dos templos de Pérgamo, tem uma ilha chamada Pérgamo, e lá tem vários deuses, vários templos, que claro, foram transportados para lá, reconstruídos e restaurados. Olha que coisa mais linda, que coisa fantástica. Aqui uma vista atual de Pérgamo. Hoje a gente vai encontrar ela como Bergame, mas é praticamente no mesmo sítio, um pouquinho para o lado, onde ficava Pérgamo original. Vamos ler a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Até aqui, graças a Deus pela sua palavra. Aqui nós vemos o Senhor Jesus se apresentando agora para esta igreja de Pérgamo, e a característica que ele vai usar, pensando lá do capítulo 1, que ele é aquele que tem a espada aguda de 2 fios.
Se nós voltar para o capítulo 1, no versículo 16, falando de Cristo, o texto diz: ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Amém. Então agora ele pega esse característico e diz: eu sou aquele de cuja boca sai uma espada aguda de 2 fios. Quando nós olhamos a Escritura, você pode vir para Gênesis capítulo 3, olha o que diz o versículo 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora formado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui nós temos um uso da espada, separando o homem pecador do propósito de Deus. Um uso diferente do que notadamente a gente conhece. Então diz que uma espada inflamada não permitia que o homem voltasse para o jardim do Éden e comesse da árvore da vida, porque se comesse viveria para sempre em pecado. Então o Senhor expulsa e põe ali uma espada flamejante. Ainda em Gênesis, no capítulo 49, o versículo 5 diz assim: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Aqui nós vemos um uso que a gente chama de normal de uma espada, como um instrumento de violência, ou para a pessoa se proteger, ou para ela atacar. Então aqui o uso mais tradicional de uma espada. Se olharmos em Josué, no capítulo 5, no versículo 13, quem conhece um pouco a manifestação de Cristo no Antigo Testamento, a manifestação do Cristo pré-encarnado, vai conseguir, estudando, identificar que aqui é Jesus que está falando com Josué. O texto diz assim: sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué e lhe disse: E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Aqui nós temos o próprio Senhor Jesus com uma espada desembainhada. Vem ainda para Deuteronômio, capítulo 33, o versículo 29. Olha agora que diferente. Notem que nós vimos o Senhor instalando os querubins com espadas para não permitirem o retorno de Adão e Eva ao jardim. Depois a espada com o seu uso tradicional. Depois o próprio Senhor Jesus com uma espada. E agora aqui em Deuteronômio 33, no versículo 29, diz assim: Bem-aventurado és tu, ó Israel. Olha que lindo isso. Quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza. Aqui, Moisés fala do próprio Deus como ele sendo uma espada, dizendo que o Senhor é o escudo do seu povo e o Senhor é a espada do seu povo. Maravilhoso, irmãos. Esse é o nosso Deus. Se você está aflito, preocupado, com medo, lembre que o Senhor, Ele é uma espada, Ele também é um escudo. Agora, no Salmo 57, nós vamos fazer algumas leituras, eu peço a paciência da igreja.
No Salmo 57, o versículo 4 diz assim, olhe só, Salmo 57, verso 4. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Então aqui nós temos a descrição da pessoa que usa a sua língua para o mal, que calunia, que mente, que profere maldição, que blasfema. O salmista diz que a língua de tal pessoa é como uma espada afiada. Mas olha o que diz o versículo 2 e o 3. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Aleluia. O maligno usa pessoas, mas desde o céu o Senhor enviará a sua salvação. Agora, venha para o Novo Testamento, para Colossenses, o capítulo 1, o versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne e cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Olha agora, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Paulo diz que na revelação progressiva de Deus estava contido desde sempre um mistério, e aqui ele diz, esse mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia, aleluia. Então, quando nós como igreja olhamos para trás, eles não tinham essa possibilidade, porque só olhavam para frente, eles viam as promessas. O escritor aos Hebreus diz que eles saudavam de longe as promessas, mas eles não compreendiam. Mas nós olhamos para trás e podemos ver que Cristo já estava contido desde sempre na palavra de Deus. E agora venha para Isaías 49, versículo 1, e você vai ver uma partícula deste mistério que esteve oculto e que eles não tinham como saber que tratava de Cristo, mas nós podemos saber. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Então nós podemos perceber que quando o Senhor se apresenta em Apocalipse, Ele não está fazendo uma revelação nova, Ele está revelando o mistério que esteve oculto ao longo da revelação progressiva de Deus. E agora, em João no capítulo 1, no versículo 1, diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No princípio estava o Verbo, é a palavra. Os filósofos acreditavam num discurso primordial, ao que chamavam logos. Eles acreditavam que havia um princípio para todas as coisas. Eles diziam que um discurso racional regia, ordenava esse mundo. Um desses homens, chamado Heráclito, no século 6 a.C., ele conseguiu prever um eclipse solar. Estudando as elipses dos planetas e o seu caminho no céu, ele chegou à conclusão de que aquele fenômeno que ele tinha observado ia se repetir. E quando se repetiu, ele entendeu. Há uma lei que ordena todo esse universo. Existe uma arquê, existe um princípio, existe um logos, um discurso racional. E se você for ler o Novo Testamento no grego, João escreve enarquê hologos, en hologos protonteon. No começo havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele diz, esse princípio, essa arquê, esse logos que os filósofos, na sua inteligência tão desenvolvida, conceberam, isso que eles estão chegando tão perto, é a revelação natural de Deus. Olhando o movimento dos astros, dos planetas, eles entendem que uma mente superior, nós sabemos que a mente de Deus, estabeleceu todas essas coisas. E ele diz, e esse discurso, essa palavra é Cristo. E agora venha por favor para Hebreus capítulo 4, o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela tem esse poder de entrar dentro de nós e achar a divisão das juntas e das medulas, e tem o poder de separar os pensamentos e as intenções. E nós sabemos que essa espada, que essa palavra é Cristo, e que essa espada é a palavra de Cristo. E aqui quem já leu a Bíblia, já fui surpreso muitas vezes, porque você estava sozinho na sua casa lendo, e a palavra foi revelando os teus pecados, teus erros, tuas transgressões, os pensamentos ruins. E como eu sei? Porque ela fez isso comigo. A palavra de Deus, ela tem o poder, só ela, de entrar lá dentro da nossa alma, separar a alma e o espírito, e dizer o que é bom e o que é ruim em nós. E faz isso porque nos ama, porque a palavra de Deus é Cristo. Aleluia. Eu quero dizer, igreja, se você tem uma Bíblia aí, você tem Jesus escrito na sua mão. E se você começar a ler, Jesus começará a morar dentro de você. Você vai lendo a Bíblia e Jesus vai sendo transferido para dentro de você. Em algum momento,
Pode ser num culto, num louvor, no momento de oração. O Espírito Santo entra de você e Jesus se faz vivo dentro de você. E naquele momento você começa a aborrecer o pecado, a detestar o pecado, e começa a amar as coisas retas, e aquilo que é justo, e aquilo que é verdadeiro, e você se surpreende e pensa, mas eu não sou assim, eu gosto do pecado, eu tenho prazer na coisa errada, por que é que agora eu não quero o pecado? Por que é que eu não quero o caminho deste mundo? É porque Jesus se tornou vivo dentro de você. Aleluia, os teus sentidos espirituais foram tocados, foram curados e estão sendo agora regenerados pela presença poderosa do Espírito Santo neste lugar. Aleluia. Volte para o Apocalipse. Então, o Senhor diz no versículo 12: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. No versículo 13 o Senhor fala, eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Antipas foi martirizado, de acordo com a história da igreja, no ano 68 depois de Cristo. Uma vez que o culto ao imperador era algo normal naquela nação idólatra e rebelde contra Deus, haviam protocolos que uma pessoa deveria seguir. Havia rituais dos quais ela deveria participar para que ficasse público e notório que ela era uma pessoa devota ao imperador. E eventualmente o império esbarrava em pessoas como Antipas, que disseram, não, eu posso honrar o meu imperador, eu posso obedecer o meu imperador, se necessário, eu posso ir à guerra pelo meu imperador, mas não posso adorá-lo. É tão gente quanto eu, tão finito, tão limitado, tão ser humano quanto eu, ainda que Deus o tenha escolhido para ser o regente do império. Mas eles não queriam ouvir isso. E Antipas então foi martirizado. E olhe o testemunho que Deus dá a respeito deles. Irmãos, importa muito mais o que Deus pensa de você. O que é que Deus diz a respeito de você e de mim. Às vezes nós olhamos uma pessoa em sofrimento, em aparente derrocada, em aparente prejuízo aos nossos olhos, e achamos que Deus a está punindo, e que ela está vivendo a sua ruína. E foi isso que os amigos de Jó pensaram dele. E eles não só pensaram, eles disseram isso para ele. Mas o que é que Deus disse de Jó? O Senhor testemunhou para Satanás, como um pai alegre pelo seu filho, e disse, você viu meu filho Jó? Não há ninguém igual a ele, reto, íntegro, se desvia do mal. Aqui alguém olhando para Antipas, caminhando para a sua execução, poderia pensar, aí está o fim de um homem tolo, mas ele teve testemunho de Deus, de que venceu. Aleluia. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Aleluia. Quem dera um dia o Senhor pudesse falar isso a respeito de mim, quem sabe de você, se você deseja, fiel testemunha. Aleluia. Era uma igreja que enfrentava, irmãos,
uma situação terrível, a ponto de o próprio Deus dizer: eu sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Por quê, irmãos? Nós vimos aqui uma cidade bonita, a segunda maior biblioteca do mundo. O seu acervo contava 400 mil títulos, só perdia para a biblioteca de Alexandria, uma cidade pujante. Esse material, o pergaminho, fez tanto sucesso, eles desenvolveram a habilidade de escrever nos dois lados do pergaminho, uma coisa nova, da onde se originou o Códex, que depois deu vazão para o livro, do modo como nós o conhecemos, porque até ali eram somente rolos. Mas a ira de Deus contra aquela cidade não era por causa da sua prosperidade, nem por causa da sua tecnologia, mas é que lá havia um templo a Zeus, considerado o maior dos deuses. No panteão ele era considerado maioral. Acima de todos os deuses estava Zeus. Entre outros numerosos templos, havia um templo a Esculápio, considerado um deus da cura e da regeneração. E é por isso que quando você olha para um bolso de um médico, você vê que tem uma taça e duas serpentes. Aquelas serpentes vêm de Esculápio, porque a serpente era o símbolo daquele Deus. E se sabe que a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, duas serpentes. Mas não era só isso. Mais ou menos no ano 27 a.C., as elites da Ásia, elas ficaram tão gratas ao imperador Otaviano, que depois foi coroado César Augusto, porque ele teve a sabedoria e o poder de reunir debaixo da égide do império todas as nações. Então praticamente cessaram as guerras, os piratas foram banidos, e as pessoas começaram a prosperar, o comércio começou a prosperar, as navegações, as viagens, as caminhadas, tudo era possível graças ao imperador. E por causa disso eles consultaram o imperador Otaviano e pediram que ele lhes autorizasse construir um templo para ele, para adorá-lo como um Deus. E ele autorizou. E a partir daí Roma foi homenageada e adorada como uma cidade deusa, e o imperador como um Deus. E quando ele morre e Tibério sobe ao trono, César Augusto é enterrado e recebe as honras do Senado como tendo sido um ser divino. E por causa disso Tibério é chamado Filho de Deus. Agora notem, queridos irmãos, ali estava Zeus, uma blasfêmia direta contra o Pai, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E aquela cidade rebelde se levanta e diz que não, que Deus é Zeus. Adora um Esculápio como aquele que regenera. Nós sabemos que essa é obra do Espírito Santo. Ele tem nos regenerado, está fazendo isto agora, curando enfermidades neste lugar, conservando você saudável e forte, e adorando o imperador, dizendo que foi ele que deu a paz. Mas nós sabemos que Jesus é o príncipe da paz, aleluia. Ele tem dado paz à nossa vida, paz ao nosso casamento, paz às nossas finanças. É o Senhor que é o príncipe da paz.
E o Senhor se volta para aquela cidade e diz: aí na verdade vocês acham que está cheio de deuses? Aí está de fato o trono de Satanás, e é aí que Satanás habita. Aleluia. Mas olhe só, diz no versículo 14: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Guarde isso: comessem dos sacrifícios e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Há muita discussão, muita especulação sobre quem seriam os nicolaítas. Não há um testemunho concreto da história da igreja. Os pais da igreja, já nos primeiros séculos, tentaram chegar a um consenso, não chegaram. Mas quando nós vemos no versículo 15 que diz: assim tens também, ou seja, os nicolaítas estão associados com esses primeiros, então nós conseguimos entender quem são. A palavra Nike no grego significa vitória, e Laos no latim, de laitianos, significa povo. Então essa palavra nicolaítas refere a um tipo de gente dentro da igreja ou dentro do povo do Senhor, que busca ascender, galgando posições para conquistar um lugar de autoridade. E preste atenção, até aí não tem nada de errado. O problema é que o propósito de quem tem um espírito de nicolaíta não é exercer autoridade sobre o povo do Senhor para levar o povo para perto de Deus, mas para longe de Deus. Os nicolaítas são assim. E diz que eles são semelhantes a Balaão, porque quando você lê Números 22, 23, 24 e 25, ali você vai ver quando o povo do Senhor está chegando nas planícies de Moabe. Estima-se que era em torno de 3 milhões de pessoas, só homens de 20 anos para cima, tinha 603 mil, só homem de guerra, 20 anos para cima, 603 mil. Aí se você contar os jovens, adolescentes, mulheres e crianças, estima-se 3 milhões de pessoas. E quando aquele povo chegou à beira do deserto, já saindo, já em Moabe, Balaque, o rei dos Moabitas, olhou lá desde a sua montanha e pensou: um povo que sobrevive 40 anos no deserto é implacável, nada os poderá destruir. Eles não sabiam que era Deus, que é o escudo do seu povo, Ele é a espada do seu povo, aleluia, é Ele que dá maná no deserto, é Ele que dá água. O Senhor tem nos sustentado, igreja, e nos sustentará, sempre que andarmos perto da sua palavra, aleluia. Não se aflija, Deus cuidou daquela multidão no deserto, não cuidará de você dentro de uma cidade? E Balaque entendeu isso, porque era rei, ninguém é rei sendo tolo. E assustado, ele contratou um adivinho chamado Balaão. O livro de Josué diz que ele era um adivinho. E falou: eu quero que se amaldiçoe esse povo. E Balaão disse assim: olha, mesmo que você me dê a sua casa cheia de ouro, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. É bom? Você pode glorificar o nome de Jesus? Aquele homem ímpio, um adivinho, ele disse: eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoar, então eu já vou te avisando, eu só posso abrir a minha boca em maldição se Deus permitir. E ele falou: venha. E quando ele vai amaldiçoar, Deus troca o discurso de Balaão algumas vezes,
até que Balaque se ira, se revolta, manda Balaão embora. Mas depois nós vemos no capítulo 25, comparando aqui com o Apocalipse, que Balaão entendeu uma coisa: o Deus fiel é fiel ao povo que é fiel. Aleluia! Não significa perfeito, fiel, uma aliança na sua alma. Eu vou seguir a Deus, eu vou obedecer a sua palavra, eu vou adorar só ao Senhor. Um povo fiel, o Deus fiel é fiel ao povo que é fiel. E quando Balaão entende isso, ele compreende: eu preciso achar um modo de fazer com que este povo peque, quebre a sua fidelidade, porque fazendo isso, Deus não poderá ser fiel, não a essa geração. E ele convence aquelas pessoas, e as mulheres bonitas entre os moabitas começam a se aproximar do povo do Senhor, e começam a chamar eles para as suas festas, e o povo começa a gostar, e começa a ter relacionamento sexual com essas mulheres, e depois também a participar de prostituição cultural, até que o texto de Números 25 diz: e Israel se inclinou aos seus deuses lá em Baal-peor. E naquele dia o Senhor determinou a morte daqueles que transgrediram. 24.000 pessoas foram mortas. Igreja, permaneça fiel. Permaneça fiel. Aleluia. O Deus que tudo vê, está vendo você. Ele é fiel. E Ele será fiel. E Ele está sendo fiel agora. Se você está se desviando, saindo do caminho, volte, seja fiel. Ande com o Deus fiel. E Ele prosperará e abençoará a sua vida. E o Senhor diz: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti. O Senhor trata com a igreja, mas diz assim: e contra eles, não é contra a igreja, contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Há uma parte da igreja que quer ser mais amorosa que Deus, como se isso fosse possível. Há uma parte da igreja que quer ser mais inclusiva que Deus. O indivíduo faz uma escolha errada, que você como ser humano já sabe que está errado, não precisa nem ser cristão. Ser humano decente já sabe, a escolha está errada. O que essa pessoa está decidindo está errado. E se o homem de Deus, se o pastor prega a palavra, ou chama e exorta e diz está errado, aí tem crente que quer ser mais bonzinho do que Deus. Já vi acontecer tantas vezes de precisar ser enérgico contra nicolaítas dentro da igreja, e uma parte da igreja, em vez de apoiar o pastor, apoia os nicolaítas. E como distinguir entre um e outro? Estudando a palavra de Deus, porque aí você vai poder comparar e saber quem está sendo fiel a Deus e quem não está. Quem está atraindo pessoas para perto de Deus e quem está levando para longe de Deus. O Senhor diz: arrepende-te, converte-te, porque senão eu venho a ti, trato contigo, e contra eles eu pelejo com a espada da minha boca. E conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. 3 coisas: maná escondido, uma pedra branca, um novo nome escrito. Venha comigo para Colossenses capítulo 3, o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Olhe só,
porque já estáis mortos. O versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Em primeiro lugar, eu quero te perguntar, igreja querida, o que é que mais ocupa o teu pensamento? É as coisas de Deus ou as coisas dessa vida? Isso é uma resposta que você vai ter que dar para a sua alma, porque a exortação é pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos. Já estáis mortos. E diz assim: e a vossa vida está escondida, guarde isso, a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Hoje uma pessoa me pediu um dinheiro emprestado, porque comprou alguma coisa do tráfico, não pode pagar, e diz: estou ameaçado de morte. E eu nessa cidade já fui ameaçado de morte e estou vivo, porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Você já está morto. Ah, vou te matar, já estou morto. Então a nossa vida, ela está escondida com Cristo em Deus. Venha para Mateus, nós estamos caminhando para o final, capítulo 26, o versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco, no reino de meu Pai. Irmãos, lá o mundo não nos verá mais. Nós estaremos para sempre escondido, comendo escondido com Cristo em Deus. Separado, eles não nos verão. Agora eles vêm. O inimigo vê nossos projetos, sonda o nosso rosto, porque ele não é onisciente, não é onipresente, mas ele sonda as nossas ações, nossas reações. Eu tenho coisa que eu oro em voz baixa, eu não oro em voz alta. E tem coisa que eu oro em línguas estranhas, porque a Escritura me garante que quando eu falo em língua estranha, ninguém me entende e eu falo com Deus de mistério. Aleluia! Mas Satanás, ele sonda para tentar frustrar os planos de Deus na nossa vida. Mas haverá um dia em que nós cearemos, nós e o Senhor. E esses espíritos desgraçados, malditos, nunca mais nos perturbarão. Aleluia! Aleluia! Estaremos para sempre com o Senhor. Glórias ao nome maravilhoso do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. E para finalizar, Isaías 65 diz assim, o versículo 13. Isaías 65, 13. Você lembra que no início eu referi ao apóstolo Paulo quando disse que havia um mistério oculto na revelação progressiva de Deus, e que o mistério é Cristo. E agora olha o que diz aqui, Isaías 65, o maior profeta messiânico fala assim no versículo 13. Pelo que assim diz o Senhor Jeová: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Está vendo? O Senhor vai separar. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Essa é uma promessa antiga, de que o povo do Senhor estará no lugar íntimo, reservado com Deus, e aqui o Senhor diz: aquele que vencer, darei a comer do maná escondido.
Algumas pessoas da igreja estavam querendo comer do manjar dos ídolos, das festas pagãs. Ainda tem muito crente, agora na festa junina, e vai e põe bandeirinha, e vai lá nas festas com a vizinha, com o vizinho, com o primo, com o parente. Estude a festa de São João, as danças das quadrilhas. Se você tiver um pouquinho de curiosidade, você verá que eles fazem petições para pessoas mortas, estão lá. Não é o nosso tema, já ministrei sobre isso. São crentes que querem servir a Deus e comer do manjar dos ídolos. Acontecia isso naquela igreja, mas o Senhor disse: eu tenho achado aqui pessoas fiéis, que não negaram o meu nome, que não negaram a minha fé, e eu darei para eles do maná escondido. E eu darei uma pedrinha branca. Já vi muitas explicações. Uma dessas explicações diz que a pessoa, quando ia a juízo, não se sabendo a realidade das coisas, lançava-se sorte sobre a pessoa. E havia uma pedrinha preta e uma pedrinha branca dentro de uma sacola. E uma pessoa escolhida tirava a pedrinha. Se fosse preta, condenada. Se fosse branca, absolvida. É uma história bonita, mas eu prefiro uma interpretação que diz que essa pedra, ela fala de durabilidade. Que aquilo que Deus fará e está fazendo agora por nós, e aquilo que Ele nos dará na sua glória, não é efêmero, não é transitório, não é passageiro, e por isso que Paulo disse: estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! E essa brancura fala de pureza, de pecados perdoados, de transgressões apagadas, de nome escrito no livro da vida. E eu vou dar também um novo nome. Aleluia. Queridos irmãos, nós como igreja, muitas vezes vivemos as pressões desse tempo, as pressões do politicamente correto, as pressões do que passa na televisão, do que é dito nas redes sociais, as tentações do sexo, no local de trabalho, de estudo, em algum ambiente, as pressões de uma fé pura, no meio de uma fé manchada, maculada, diante das ameaças, das dificuldades, dos problemas. O Senhor nos trouxe aqui para dizer: eu vi Antipas, eu estou vendo vocês. Aquela igreja, ela conseguiu ser fiel no meio de uma cidade idólatra. Vocês também conseguem ser fiéis ao que vencer, eu darei que coma comigo do maná escondido. Algo que ninguém mais experimentará, mas nós comeremos. E naquele dia saberemos o que é. E vocês vão lembrar desta noite. E vocês vão dizer: ah, era disso que o Senhor falava. E você vai ganhar a sua pedrinha branca, com o seu nome escrito. Que lindeza! Não pare no caminho, irmão. Não pare. Há um céu que nos espera. Há uma vitória, há uma coroa de glória. Aqueles irmãos, todos eles passaram. Aquela igreja já está com Jesus. Agora é a nossa vez. Você vai fraquejar? Você vai voltar atrás? Vai se envergonhar do nome do Senhor? Ou vai ser igual a esta igreja que teve o testemunho de Deus dizendo: você reteve o meu nome? Se você decide por firmar a sua fé no Senhor, então eu quero orar com você. Incline sua cabeça. Adoramos o teu nome. A verdade é que te bendizemos, Senhor, agradecidos por esse tempo tão especial aqui na tua casa. A tua palavra é uma espada afiada de 2 gumes, de 2 fios,
nessa noite outra vez, ela penetrou fundo na nossa vida. Achou pecados escondidos, rebeliões, desejos maus, mas achou também um desejo de te servir, aleluia! Achou também um desejo de ser fiel ao Senhor. Ó Senhor, limpa-nos de toda transgressão, apaga as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, porque nós cremos que o Senhor é Deus, que o Teu Espírito é que age na nossa vida, e é pela obra de Cristo que nós temos paz. Abençoe cada um que ouviu a palavra, e aqueles que ainda ouvirão através das redes sociais. Nós oramos assim para o nosso bem, para o bem da igreja e para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, igreja linda. Seja limpa, curada, fortalecida pela palavra de Deus.